Olá, meus pequenos garotos, vocês estão bom? Graças a Deus, o show tá muito bom, feliz, começou a chover, tá fresquinho. Então, hoje nós vamos falar sobre duas datas comemorativas que já passaram, tá? Porém, é muito importante a gente saber o porquê que isso aconteceu, né? Por que essas datas foram escolhidas nesses dias, ok? A primeira delas que nós vamos falar é sobre o Dia da Criança, tá bom? Por que o Dia da Criança é no dia 12 de outubro? Por que não é, por exemplo, sei lá, em maio, em dezembro, né? Por quê? Então é o seguinte, ó, essa data, em cada país, o Dia da Criança é comemorado numa data diferente, tá? Então no Brasil é 12 de outubro, em outros lugares são outras datas. Por que foi escolhida essa data? Lá atrás, em 1959, tá? A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, ela lançou que essa data ela deveria ser comemorada no dia 20 de novembro, tá? Porém, antes disso, em 1924, naquela época, a gente tem que voltar um pouquinho na história do Brasil para entender melhor, tá? Assim que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, a capital do Brasil era Salvador, tá? Depois de um tempo, eu não estou aqui, mas depois de um tempo ela passou a ser o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Em 1923, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, ok? Em 1923, o Rio de Janeiro sediou o terceiro Congresso Sul-Americano da Criança, tá? Em 1923. Um ano depois, tá? Depois disso, um deputado chamado Galdino instituiu que o Dia da Criança seria dia 12 de outubro. Porém, esse dia ele ainda não era muito comemorado, assim, tá? Ele não era feriado. E aí depois ele juntou com o dia da Nossa Senhora Aparecida e virou feriado, tá? Mas isso só foi bem difundido quando uma empresa... Opa, chutei a câmera, perdão. Quando uma empresa de brinquedos, na época da gente nós conhecíamos muito, papai e mamãe vão lembrar. Uma empresa de brinquedos lançou a Semana do Bebê... Como que é? Semana do Bebê Robusto. Semana do Bebê Robusto, essa empresa é a Estrela, tá? Uma marca famosa de brinquedo. Lançou a Semana do Bebê Robusto, que dava na semana do dia 12 de outubro. Tudo isso para alavancar vendas, para vender brinquedos, ok? E aí isso foi dando certo, as outras empresas de brinquedos também aderiram à campanha e virou o Dia da Criança oficializado, tá? Pelo Galdino, o deputado Galdino, ok? E junto com o dia da Nossa Senhora Aparecida, que é considerada a padroeira do Brasil pelos católicos, né? Virou o Dia da Criança feriado nacional. Bem bacana, né? É legal a gente saber dessas histórias para nós sabermos qual a origem, tá? Só saber que é dia 12 não tem muito fundamento, nós temos que ser curiosos saber o porquê que é dia 12, tá bom? Então, oficialmente, foi lançado por causa do encontro no Rio de Janeiro, tá? Um congresso que era o Congresso da Criança. Depois, uma empresa de brinquedo lançou a Semana do Bebê Robusto, que com o tempo virou a Semana da Criança, tá? Tudo para alavancar vendas de brinquedos, ok? Beleza. Vamos falar um pouco também sobre o aniversário de Goiânia. Por que o aniversário de Goiânia é 24 de outubro? Tá? Nós sabemos que tem uma avenida em homenagem, né, a esse dia, a Avenida 24 de outubro. Só que também é chamado só de 24, lá na 24, eu vou lá na 24, você compra. Então, por que foi instituído, por que foi escolhido esse dia? Então é o seguinte, ó, história de Goiás, tá?
o tio estudou bastante, porque o tio não é daqui de Goiás, então o tio não tinha conhecimento assim muito aprofundado sobre isso. E eu vou dar só um resumo assim geral. Aprofundadamente. Melhor do que isso, vocês vão aprender nas aulas de história de Goiás, tá? Então é o seguinte, ó. No passado, aqui só tinha índios, tá? Algumas tribos que moravam aqui. Eram as tribos Acroás, Chacrapás, nossa, que nome, né? Chavante, que é o mesmo nome daquela empresa de ônibus, Chavantes, Caiapós, Janaés, parece, acho que é Janaés, se não me engano, e outros. Tinha bastante tribo indígena, ok? Então a colonização de Goiás teve início em 1735. Inclusive, Goiás veio de uma tribo chamada Goiá, tá? Mas era Goiá com Y. Em 1935 teve a colonização do estado. Em 1830, Miguel Lino de Moraes, que ele era como se fosse um governador de Goiás, tá? Segundo governante da província de Goiás. Naquela época chamava de jeito, mas é como se fosse um vice-governador, tá bom? Propôs que a capital fosse transferida. Só que ele propôs que essa capital fosse transferida, porque naquela época a capital era Goiás Velho, ok? Mas como ali não tinha assim, muito espaço, o terreno era muito íngreme, tinha muito morro, né? Não tinha como crescer muito ali. E aí esse vice-governador, entre aspas, né? Ele propôs que a capital se mudasse para um local que hoje é território de Tocantins, lá perto de Niquelândia, tá? Nos documentos que eu juntei, não encontrei como que chama esse local hoje em dia, né? Qual a cidade que é, mas só descobri que é o território de Tocantins, perto de Niquelândia, tá bom? E eles ficaram nesse impasse por mais de 100 anos. Então, entra gente, sai gente, morre gente, nasce gente, e eles não decidiram se eles iam trocar mesmo a capital ou não. Somente em 1932, né? Então isso quer dizer o quê? Que, deixa eu ver, passou bastante tempo. De 1830 para 1932, quase 100 anos, 98 anos, né? Pedro Ludovico, ele era um interventor federal. Então ele era como se fosse como que eu vou explicar para vocês? Ele era uma espécie de governador, de fiscal do presidente, tá? Naquela época era o Getúlio Vargas. Então, ele criou uma comissão encarregada de escolher o local da nova capital, tá? Então acharam que, olha só que interessante para vocês verem. Se eu contar para vocês que existe um bairro em Goiânia que é mais velho do que a própria capital, vocês acreditam? É como se meu braço fosse mais velho do que eu. Bem bacana, né? Então, acharam uma fazenda próximo do povoado de Campinas, que é o mesmo setor Campinas hoje em dia, mas era um povoado, né? Chamada antigamente de Currutela, uma cidadezinha assim que não tinha muitas coisas, né? E acharam uma fazenda ali que tinha o terreno ideal para construir a cidade. Não tinha muito morro, tá? Era fácil para as construções, o solo também ajudava bastante, porque tudo isso eles tinham que pensar. Não podiam construir num local que fosse muito alagado, que o solo não aguentasse construções pesadas, né? Afundar tudo, já pensou? Então escolheram esse local ali. Só que ali eles aproveitaram e juntaram várias fazendas que tinha ali em torno do povoado de Campinas. Ó, nomes conhecidos que vocês vão reconhecer hoje em dia, tá? Então juntaram a fazenda Crimeia, a fazenda Vaca Brava e a fazenda Botafogo e o povoado de Campinas para ser a nova capital. Então foi só aquele meinho ali, que hoje em dia são os bairros, né? Setor Crimeia, setor
Sabe por que é aquele do Vaca Brava? Tá ali do Parque Vaca Brava ali. As margens do córrego Botafogo, ok? Juntaram e fizeram a nova capital. E aí, olha só que interessante, em 1933, um ano depois, o jornal, chamado Jornal Social, ele fez um concurso para escolher o novo nome da cidade, o nome da capital, né? Porque eles ainda chamavam ali de Campinas só, povoado de Campinas. Vamos lá no povoado de Campinas. E eles fizeram um concurso e adivinha quem ganhou? Goiânia? Não! É até engraçado. O nome escolhido foi Petrônia. Por que Petrônia? Em homenagem a Pedro Ludovico, tá? Mas Pedro Ludovico, como ele era assim, não ligava pra nada, falou assim: não quero saber desse nome feio não, nem eu vou escolher. E aí o segundo lugar, né, campeão, foi Goiânia, que teve só 10 votos, enquanto Petrônia teve mais de 100 votos, né? 105 votos. Goiânia teve apenas 10 votos. Ele falou: tá nem aí, eu quero Goiânia. Colocou Goiânia, né? Como ele era o dono da bola mesmo, né? Menino mimado, aí falou: vou colocar Goiânia. Aí colocou Goiânia. Deixa eu ver aqui, isso. Então, Pedro Ludovico escolheu Goiânia. Em 24 de outubro de 1933, ele lançou a pedra inicial, pedra fundamental para a construção da cidade. Se vocês forem hoje em dia lá na Praça Cívica, né, que foi lá que tudo começou, lá tem até hoje a pedra fundamental, está escrito lá, a pedra fundamental é uma pedra de concreto, tá? Escrito lá, pedra fundamental, não sei o que, dia 24 de outubro de 1963. Então, esse foi mais ou menos um resumo da história de Goiânia, tá? Teve bastante detalhes que o tio cortou, o vídeo não ficar tão longo, mas foi mais ou menos isso. Eu vou passar agora o videozinho sobre a origem do Dia da Criança e principalmente a origem do dia do aniversário de Goiânia, a origem da construção da nova capital Goiânia, tá bom? Foram lançados até uns cartazes da época, eu vou ver se eu coloco aqui, né? Tem uns cartazes pedindo pro povo vir para Goiânia, que aqui era um local o povo ganhar dinheiro. Mas não pense que Goiânia foi inventado como é hoje não, tá? Esses prédios lindos aí, esses viadutos, não, era tudo tradição, casinha, como se você fosse uma cidade de interior aí, tá? Não tinha asfalto, era essas casinhas. Inclusive ali em Campinas tem muitas casas antigas que ainda é daquela época, tá? Então, e eu vou colocar também o mapa que vai aparecer em um dos dois cantos aqui, que eu vou escolher o canto que tem mais espaço. Um mapa da cidade de Goiânia daquela época, tá? Bem interessante. Vou passar um vídeo agora e volto já para conversar mais com vocês. No vídeo de hoje, vamos ver como surgiu o Dia das Crianças. Na década de 1920, aqui no Brasil, o deputado federal Galdino do Vale Filho teve a ideia de criar o Dia das Crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes por meio do decreto 4.867 de 5 de novembro de 1924. Mas somente em 1955, quando a fábrica de brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a Semana do Bebê Robusto e aumentar as suas vendas. É aí que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde então, o Dia das Crianças é comemorado com muitos presentes. Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança para aumentar as suas vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia para promoção e fizeram ressurgir o antigo decreto. A partir daí, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de brinquedos. Alguns países comemoram o Dia das Crianças em datas diferentes do Brasil. Na Índia, por exemplo, a data é comemorada no dia 15 de novembro, em Portugal e Moçambique, dia 1º de junho,
e no Japão e na China no dia 5 de maio. Muitos países comemoram o Dia das Crianças em 20 de novembro, já que a ONU, Organização das Nações Unidas, reconhece esse dia como o Dia Universal das Crianças, pois nessa data também é comemorada a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança. Entre outras coisas, essa declaração estabelece que toda criança deve ter proteção e cuidados especiais antes e depois do nascimento. E aí, gostou do vídeo? – 24 de outubro de 1933, nascia Goiânia, a nova capital de Goiás, fundada pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira. 79 anos depois, com o neto do fundador, fomos reviver essa história. A foto mostra que em 1932, Pedro Ludovico assina decreto que cria uma comissão para escolher o local onde seria construída a nova cidade. O grande número de mananciais, como o córrego Botafogo, foi fundamental para a escolha. Eles falaram, não, eu acho que o Pedro Ludovico vai gostar disso aqui. Aí o Pedro Ludovico veio, andou a cavalo por aqui em todo quanto é lugar, falou, não, Goiânia vai ser aqui mesmo. Goiânia foi construída nas terras das fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, pertencentes ao município de Campinas. O urbanista Atílio Correia Lima é encarregado de elaborar o projeto da nova capital, mais tarde assumido por Armando de Godoy. A cidade teria inicialmente 15 mil habitantes e seu projeto foi concebido para no máximo 50 mil moradores. O formato da região central lembra o Manto da Santa. Essa moreira na rua 24, no centro, não é uma árvore qualquer. Onde o Pedro Ludovico teve aqui, teve o primeiro despacho com seu secretariado. E aqui ele dormiu aqui, chegou até dormir aqui, tinha uma casa de tábua, considerado o primeiro palácio da nossa querida capital Goiânia. Em 1933, o jornal O Social fez um concurso para escolher o nome da nova capital de Goiás. Com 105 votos, o preferido pelos leitores foi Petrônia, em homenagem a Pedro Ludovico. O nome Goiânia sequer atingiu a marca de 10 votos, mas foi o escolhido pelo fundador da cidade. Era dele a palavra final. No lançamento da pedra fundamental, Pedro Ludovico faz um discurso e diz: Goiânia apareceu com o objetivo de oxigenamento e progresso para Goiás. Surgiu como um farol para iluminar o estado. Nesse dia é celebrada uma missa na Praça Cívica. O neto lembra que a Praça do Cruzeiro também foi palco de outra importante missa, a do Batismo Cultural, que é a inauguração oficial de Goiânia, ocorrida em 1942. Uma das histórias de Goiânia está aqui, nessa praça. Algumas das primeiras casas construídas em Goiânia ainda sobrevivem, como este sobrado de 1935. A casa onde Pedro Ludovico morou virou museu para preservar a história do fundador da capital. Tudo foi deixado como era: a mobília, as roupas, a cama. Pela casa, fotos de momentos políticos, da formatura em medicina, do casamento com Dona Gersina Borges e da convivência com filhos e netos. O local preferido por Pedro Ludovico era esse sofá na sala. O lugar dele favorito é aqui para ler, como está naquela foto. E aqui para ver a televisão. E gostava de ouvir que tipo de música? Tango. O sol do cerrado pintou de alegria esta aquarela. A fé no futuro abriu os caminhos pra vida passar. E a terra do sonho vestiu-se pra sempre de primavera. Goiânia, Goiânia que a gente ama, Goiânia que a gente faz. Goiânia é felicidade, orgulho de todos nós. Goiânia, o novo milênio te encontra moderna, humana e florida.
tão cheia de graça, cantando na praça, cuidando da vida. Goiânia que a gente ama, Goiânia que a gente faz. Goiânia felicidade, Goiânia orgulho de todos nós. E aí, gostaram? Muito legal, né? Eu adoro história, tá? Tem gente que não gosta muito, é porque não pegou o prazer de voltar ao passado. É como se nós voltássemos lá naquela época. Eu gosto desses filmes que passam coisas do passado, assim, né? Essas fotografias antigas, eu acho muito legal, tá bom? Como vocês sabem, toda aula que eu gosto de passar, assim, como que eu posso dizer, um dicionário de inglês e português das principais palavras que foram estudadas para nós vermos a tradução, né? Mas dessa vez a gente vai mudar um pouco. Em vez de inglês, nós vamos estudar o goianês, ok? Alguns dialetos que é usado aqui e que o pessoal de fora não entende muito, mas a maioria dos goianos raízes sabem, né? Ó, vamos fazer uma brincadeira assim, o tio vai falar e vai dar um tempinho para vocês descobrirem qual o significado da palavra, tá? Primeiro, alugar. Alugar, vamos ver se vocês sabem. Alugar significa conversa fiada, ok? Então, fulano tá me alugando, então tá jogando fiado. Conversa fiada entre mim não necessariamente pode ser mentira, tá? Pode ser coisa que não tem sentido só. Nem. O que significa nem? Nem é não. Não, cara, não vou não. Apiar é descer. Apiei do meu cavalo, apiei da escada, desci, tá bom? Arredar, o que significa? Arrastar, tirar. Então, arreda daqui, sai daqui, arreda essa cadeira daqui. Arreda que eu tô limpando a casa. Então, essas coisas assim. Bom demais da conta, que é muito bom. Barracão. Engraçado que na minha região barracão é uma casa muito grande, assim, geralmente usado em fazendas, que coloca maquinário debaixo, né? Aqui significa meia casa, como se fosse como que eu posso dizer? Não é uma casa completa, tipo kitnet, né? Fica geralmente no fundo de um quintal, onde tem outra casa, então é barracão. Baú ou buzu? Buzu, vou pegar meu buzu, vou pra casa. Ônibus, isso, ônibus coletivo. Caboclo, ô caboclo, rapaz. Corguinho, diminutivo de córrego. Custoso significa difícil, pessoa sapeca, bagunceira, tá? Nem sempre pessoa, às vezes o animal. Meu cachorro é muito custoso, meu cachorro foi muita bagunça. Dar rata, que é dar rata, cometer uma gafe, falar coisa que não deveria, fazer uma coisa que não deveria, passar vergonha, tá? Tá dando rata aí, rapaz. Como que é? Isso aqui nem eu não sei. Encabulado. Tá, encabulado, que eu tô sem óculos. Encabulado, impressionado. Excomungado. Nossa, aquele cachorro excomungado. É esquisito. Espia, olha. Estrupício, feio, horrível. Fera significa... Eita, só um trem aqui. Não acredito que o espelho mentiu pra mim de novo. Voltando lá onde eu tava, o negócio saiu errado aqui. Fera significa bonito, bom. Cara, você é fera nisso, hein? Então você é bom nisso. Ferrado, lascado, encrencado, enrolado. Fi ou fio ou fia significa filho, né? Ou menino. Ô filho, vem cá. Então menino, vem cá. Filho. Então, frevo é uma festa,
festa, multidão. Fui lá, tinha um frevo de gente lá, então tinha uma multidão de gente, tá? Galinhada, todo mundo sabe que é arroz com galinha. Goiano pé rachado. Goiano pé rachado é uma pessoa natural do estado de Goiás, tá? Gueroba é uma espécie de palmito amargo. Larga a mão disso, larga pra lá, então deixa, tá? Latada. Entrei numa latada ali, é uma enrascada, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Isabel. Isso eu descobri há pouco tempo, eu não conhecia também não. Maria Isabel tem arroz com carne de sol, tipo arroz carreteiro. Massa, que é bom, ótimo, excelente. Isso é massa demais, né? Mocorongo, que é bobão, bobo. Deixa eu ver aqui. Acho que é só. Pit dog. Pit dog só existe aqui, tá? Essa palavra pit dog. Em outro lugar do país não existe. Que é uma sanduicheria. Pular o cordinho, que é passar dos limites. Aí você pulou o cordinho dessa vez, hein? Passou dos limites. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem base. O que significa tem base? Pode uma coisa dessa? Deixa eu ver aqui. Trem. Trem é muito difundido como se fosse mineiro, né? Mas o goiano também fala bastante, que é objeto, coisa. Tinha esse trem no meio da casa aí. Então, trupicar. Tropeçar. Deixa eu ver aqui. Tunda. Esse aqui eu nunca tinha ouvido, primeira vez. Tunda é uma surra. Então eu vou te dar uma tunda, menino. Dá uma surra. Vazar. Ir embora do lugar. Espero que vocês tenham gostado, pois o tio não mediu esforços para buscar a história de Goiânia, que eu achei muito legal. Tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!